Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu desejo é que todos, da sua família estejam gozando de plena saúde. É o nosso desejo. Breve nós estaremos juntos, tá? Organiza aí teu material que nós queremos ver, tá? Falar em material, pega aí o teu livro, caderno, agenda, aquele materialzinho de pesquisa que sempre vocês estão aí em mãos para as nossas atividades, nossos momentos, nossos encontros, e anotar coisas importantes que vocês acham aí durante a nossa fala, Então, pegue aí o livro de vocês, capítulo 5. No nosso encontro passado, vocês assistiram a um vídeo sobre os gregos, não foi isso? Nós estudamos sobre os fenícios, o alfabeto, depois nós vimos os gregos, lembrado? Depois vocês trabalharam alguns textos aí dessas páginas, formulando perguntas e respostas. Lembram disso? Pois é. Será de suma importância para você esse trabalho, tá? Essas atividades. Vai servir muito para vocês aí, ampliando conhecimentos, memorizando conteúdo para a gente trabalhar nos próximos encontros. E aí nós vamos dando continuidade a essa civilização grega, a história dos gregos, sua importância na história da humanidade. E aí no capítulo 5 nós vamos ver o mundo grego e a cidade de Atenas. O que é que essa capa aqui, professora, essa imagem tem a ver com a Grécia, Nós vamos ver isso nessa caminhada. E aí vocês vão abrir na página 234 e 235 e vocês vão perceber que há algo aí brasileiro no ar. Grécia e Brasil. O que, O que poderia? Pronto. E aí tem, a questão da cidade olímpica. Que cidade olímpica foi essa? Será que o Brasil sediou aí os Jogos Olímpicos alguma vez na vida? Sim! E é isso que eu quero que vocês investiguem também, tá bom? Pode ser? Nessa capa aí já traz algumas das respostas para vocês, tá? Mas vocês podem investigar um pouquinho mais qual foi a cidade do Brasil que sediou os Jogos Olímpicos. Em que ano, tá? E qual cidade? Uma outra curiosidade que eu quero que vocês pesquisem aí. E quais foram as modalidades, tá? Que foram aí competidas durante esses Jogos Olímpicos. Então, primeiro, a cidade em que sediou os Jogos Olímpicos, o ano e quais foram as modalidades. Esses serão os primeiros desafios aí para vocês. Caminhando ainda, nesse capítulo, só começando como introdução, nós vamos ver aí na página 236 e 237 um mundo de deuses, heróis e atletas. Isso na Grécia Antiga, tá bom? Vocês vão ler, vão se apropriar desses conhecimentos, tá? Nós vamos conhecer alguns deuses olímpicos também. Quem são esses deuses? Faz parte da cultura grega? Faz. Vocês lembram que vocês já estudaram na história do Brasil, em artes, em geografia, em história, em português, sobre a mitologia do Brasil? E temos. Vocês já visitaram aí, sim. Inclusive, na época em que se comemora o folclore. Vocês falam de lendas, vocês já ouviram falar de lendas, de mitos? Lembram do Saci? Do Curupira? Pois é, a mitologia brasileira, a história dos mitos, das lendas. A Grécia também tem sua mitologia. E o que é mitologia, professora? Pois é um conjunto desses mitos, dessas lendas de um povo, de uma cultura. Todos os povos, meus amores, tá? Tem lendas, tem histórias, tem mitos. Pois é.
Eles têm o saci deles, né? Tem o curupira. Claro que não leva esse nome, tá? Mas leva outros nomes, porque são lendas, né? Histórias contadas de geração após gerações, tá? Então, nós vamos ver isso também na história da Grécia, os mitos sobre os deuses. Vocês já ouviram falar, sim, assistiram até filmes, mas eu vou trazer a memória de vocês. Hoje nós vamos ficar com a história aí dos Jogos Olímpicos, conhecer um pouco de onde surgiu, veio de onde essa história dos Jogos Olímpicos. Vamos ver? Pega aí o caderno, isso, pega a agenda para você anotar, pontuar coisas importantes que vocês vão ouvir agora sobre a história dos Jogos Olímpicos, começando lá na Grécia. Anota aí, tá bom? Os povos gregos da antiguidade tinham o costume de organizar jogos em homenagem aos deuses em diferentes cidades. O mais famoso e importante destes jogos eram os Jogos Olímpicos, realizados na cidade-estado de Elis, para homenagear a Zeus, o deus supremo do Olimpo. Os primeiros registros da existência destes jogos datam de 776 a.C., mas há pesquisadores que acreditam que eles eram praticados há muito mais tempo. Os gregos acreditavam que os deuses tinham forma humana, e assim como os homens, possuíam qualidades e defeitos. Porém, eram seres mais fortes, mais velozes, mais belos e eram imortais. E que ao praticar exercício físico, o homem tornaria o seu corpo mais parecido com o corpo dos deuses, aproximando-se dos seres divinos e, com isso, da perfeição. Os jogos eram realizados em 5 dias. No primeiro dia, havia adorações e sacrifícios a Zeus. Além disso, os árbitros, treinadores e atletas faziam um juramento sagrado de lealdade. Nos dias seguintes, eram disputadas as provas que consistiam em corridas de biga, pentátulo, no qual um atleta disputava no mesmo dia provas de salto, lançamento de dardo e disco, corrida e luta, uma forma primitiva do boxe, onde tudo era válido, a não ser mordida e dedo nos olhos. Diferente das competições esportivas atuais, os campeões olímpicos da Grécia Antiga não recebiam medalhas ou troféus. O seu prêmio era uma coroa de louros. Além disso, ele era festejado como um herói, como um semideus, pela sua cidade-estado, e por isso recebia alguns privilégios para o resto da sua vida, como alimentação gratuita, isenção de impostos e estátuas construídas em sua homenagem que seriam expostas em um santuário. Na Grécia Antiga, como todo atleta olímpico era um soldado, os jogos também eram uma maneira de um povo mostrar a condição física dos seus guerreiros. Ir bem na Olimpíada era um sinal para os povos rivais de que o seu exército estava bem preparado e que atacá-lo provavelmente não seria uma boa ideia. Os jogos eram tão importantes para o povo grego que durante a sua realização havia uma trégua sagrada. Essa trégua significava que qualquer guerra que estivesse acontecendo na região deveria ser suspensa para que os cidadãos pudessem se deslocar até a Olímpia para participar ou assistir à festividade. Diferentemente dos Jogos Olímpicos atuais, na antiguidade as mulheres não poderiam assistir e muito menos participar das competições. Um outro fato curioso desta época é que os homens tinham que competir nu, isso mesmo, peladão. Em 393, quando a Grécia já estava sob domínio romano, o imperador Teodósio I decretou o fim dos jogos. Isto ocorreu porque os romanos acreditavam no cristianismo, diferente dos gregos. Desta forma, Teodósio considerava os jogos uma festividade pagã e resolveu pôr fim à sua realização. Acreditando na importância do esporte para a vida das pessoas, o barão Pierre de Coubertin resgatou os Jogos Olímpicos em 1896. A primeira Olimpíada da Era Moderna, como ficou conhecida a festividade, aconteceu em Atenas, capital da Grécia, contando com 241 atletas vindos de diferentes países. Os Jogos Olímpicos continuam sendo disputados até hoje e seguem sendo o maior evento esportivo do mundo. E aí, galerinha, gostaram? Eu achei incrível, que curioso, né? Uma longa história até os dias de hoje. Lembrando aí, voltando lá para a página 234 e os nossos desafios, antes de vocês responderem as 3 perguntinhas básicas que tem aqui nessa página 235, vocês vão pesquisar o ano em que foi sediado os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, em que cidade
e quais foram as modalidades. Fechado? E aí só então, na sequência, você responde as 3 perguntinhas que tem nessa página. Vão ler a página 236, 237. Vão ler e responder 2 perguntinhas que tem na página 238. Depois, chegando aqui na 239. Então, recapitulando. 234 até a 239. Fechado? Vocês vão tirar de letra. Nos nossos próximos encontros, nós vamos conhecer um pouco sobre a mitologia grega. Uau, vai ser muito bom. Um beijo bem grande para vocês e